Olha o título da matéria. Prefeito de Mundo Novo é acusado de usar ônibus escolar para promover forró. Vamos então para a matéria. O prefeito de Mundo Novo, centro-norte da Bahia, José Adriano da Silva, conhecido como Dr. Adriano, que é do Avante, causou indignação na população após ser acusado de promover um evento de forró em ônibus escolar do município. Plural, ônibus escolares ali do município. Aspas. O segundo parágrafo. Correto. O prefeito achou por bem colocar um trio cantando forró e encher de pessoas a caráter para passear pela cidade, disse um morador que não quis se identificar. Aí vem, continuando, né? Impugnação. 2 pontos. Outra questão que causou polêmica nesses dias de festejos foi o processo de licitação da estrutura da festa. Uma das concorrentes, a VBB, Intermediação e Agenciamento de Serviço Limitada, solicitou a impugnação do edital, sendo que a comissão de licitação acatou tal impugnação e 2 dias depois o gestor Dr. Adriano cancelou a licitação. Aspas. Curioso é que a empresa chamada Vinisson foi quem armou a estrutura que antes mesmo da licitação ter sido cancelada, já estava montada no espaço dos shows, disse um morador. Em uma ação popular movida pela Kessia Alves de Assunção, munícipe, que aponta a falta de transparência na contratação das atrações musicais e dos demais serviços necessários para a realização do evento, pede ainda a suspensão da execução do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Mundo Novo e a empresa MKDS Eventos, Marketing e Divertimento, Ireli, até a apuração da legalidade do processo. Ao portal à tarde, a Prefeitura de Mundo Novo esclarece que os ônibus utilizados no Forró do Ônibus, evento que seria parte da programação de São Pedro, são particulares e prestam serviço ao município dentro do que rege o contrato. Disse ainda que o evento não gerou prejuízo aos alunos por estarem no período de recesso. Vou voltar de novo à matéria para a gente entender essa questão da política. O título da matéria é prefeito de Mundo Novo é acusado de usar ônibus escolar para promover forró. Lá no último parágrafo, o prefeito diz: a prefeitura esclarece que os ônibus utilizados no forró do ônibus é um evento que seria parte da programação de São Pedro. Os ônibus são particulares. Correto. Se eles são particulares, os proprietários podem alugar o ônibus para os finais de semana, para o sábado e para o domingo. São linhas alugadas. Você entendeu? Mas imagina aí onde é que está a politicagem para o senhor e a senhora que está em casa, de um jornal importante. Isso não acontece só no à tarde, tá? Sim. Imagina que vem o título e a resposta já está lá no último parágrafo. Mas o que fica, a manchete. O né? que fica é a manchete. E o meio da matéria já não tem nada a ver com a manchete, que é um fato importante. Mas é isso que eu falo assim. E é importante você assim, que tá em Nerisvaldo, casa... e desculpe interromper, e ainda que não fosse linhas particulares, pelo menos de maneira bem fria aqui, ouvindo pela primeira vez a matéria, não vi nada extraordinário, algo fora da legalidade, se não comprometeu as aulas, não comprometeu a rotina dos estudantes, se esses ônibus Só que a matéria chama, o título chama. A única coisa que eu vi que me gerou estranheza foi o processo de licitação. Que não tem nada a ver com o título. Tem nada a ver. Tá entendendo? Então é isso que a gente chama a sua atenção para quem está em casa acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia, que isso muito vai acontecer aqui nas várias regiões. Correto. E nisso a gente acaba não entrando. A gente pode até cair de gaiato uma vez ou outra, que errar é humano. Sim. A gente vai pedir desculpas, né? Só que assim, isso que aconteceu em Mundo Novo pode acontecer em Iraquara, Ceabra, Lençóis, Palmeiras, Iraquara, Ibitiara, Novo Horizonte, Boninal. Então é importante você que está em casa, você que não tem nada a ver nem com um lado e nem com o outro, né? É importante estar atento. Olha o título da matéria. A resposta ela foi dada lá no final. Último parágrafo. E é uma resposta simples, clara, né? Se a gente falasse do amarelinho ou de um outro ônibus, mas não. É um ônibus particular, num período de festejos, alunos não estavam tendo aula, e se o cara é o dono do ônibus, ele pode alugar o ônibus o sábado e o domingo, tá livre para o que ele quiser fazer, ou até passear com a família. Então é importante, a gente está trazendo esse exemplo aqui, porque a gente aqui no Jornal do Meio-Dia, a gente vai tentar ao máximo não trabalhar com essa questão
da politicagem. Pode até ter um fundo de verdade na reportagem, como a gente falou aqui, comentou agora, sobre essa questão da licitação. Só que faz uma questão de misturar tudo da licitação. Faz uma questão de misturar tudo pro barulho ficar maior. E o que chama atenção é o Jornal à Tarde, que é um jornal conceituado a nível de estado da Bahia, é publicar uma matéria desse teor, nesse sentido, sem de fato averiguar melhor e concordando com esse título. Aí a gente não sabe o que é que está por trás da publicação de uma matéria com total conotação política. Todas as matérias têm conotação política, seja pro lado A ou pro lado B, mas essa fica clara principalmente porque o título não condiz com o corpo do texto. Tem nada com a realidade. Agora, se nós formos analisar, agora falando a nível nacional, o que a imprensa faz... Isso muito aconteceu e muito acontece também. Faz manchetes, é uma Demais. destruição de reputação, e aí depois vai lá no rodapé e esclarece tudo, só que aí as pessoas não vão atrás da informação de fato, e aí fica aquela conversa mal falada, né, mal explicada. Pronto, o exemplo da questão das joias ou dos móveis lá do Palácio do Planalto, que a ex-primeira-dama Michele foi acusada de ter levado os móveis, né, do palácio. Depois de muito tempo, vem uma notinha ali, só que aí a mulher ainda fica como ladrona dos móveis ou como ladrona de joias, quando na verdade já foi tudo esclarecido. Então, assim, é só para linkar que isso acontece, né, no nacional, claro, numa proporção muito maior, mas que acontece também aqui, né, nos nossos municípios. Agora, um fato que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: nessa questão da matéria, de fato, já vinha toda a explicação na própria matéria. Mas a gente deve estar atento sim, porque o que acontece nessas prefeituras de, meu Deus, não está escrito no gibi, no que diz respeito mais acontece do que não acontece. Justamente, no desvio de função. É carro que é da prefeitura, é um caso à parte, viu? A gente que deveria estar a serviço, né? Mas aí está sendo utilizado para fins pessoais. Então, assim, nesse caso da matéria, de fato, nesse caso não tem nada a ver com o que aconteceu. Logo abaixo vem as explicações, mas a gente deve estar atento sim, porque o desvio de função é corriqueiro.